Esse quarto capítulo ele é muito importante porque vai tratar sobre a hermenêutica bíblica e a rejeição da pós-modernidade. Primeiramente, é necessário dizer que esse capítulo foi escrito como uma defesa do pentecostalismo e do seu método tradicional, em detrimento da sugestão de um comunicador americano chamado Timothy Cargal, em que ele, na pessoa e na voz do pós-modernismo, faz sugestões em relação à interpretação bíblica dos cristãos. Nesse caso, para os pentecostais e os tradicionais. E ele, conforme o próprio Robert Menzies diz, esse artigo que ele escreve é atraente, criativo e ao mesmo tempo perturbador. E ele gosta desse indivíduo pelo fato dele escrever com uma clareza bastante óbvia, né? Sem usar o academicismo da retórica. Ele é um egrégio bastante proeminente. Então, o que ele disse? Então, na pessoa do pós-modernismo, Timothy Cargal vai dizer que os pentecostais estão bem mais próximos da interpretação ou do movimento pós-moderno. Por quê? Porque os pentecostais nunca foram preocupados demais com aquilo que é histórico, né? Então, para os pentecostais se tornar relevante no movimento pós-moderno, falta muito pouco. Só que aí ele vai fazer um adendo, né? Ele vai fazer o que falta para os pentecostais ficarem mais à vontade no movimento pós-moderno. É o que? Os grilhões fundamentalistas e grilhões tradicionais. Toda essa crítica é em relação ao que? Ele quer atacar o significado do texto bíblico, ao qual emerge toda a base e fundamento do cristianismo e da sua teologia. Então, é interessante esse artigo porque você percebe que o pós-modernismo, além dele ser um movimento e um fenômeno cultural, ele também é um movimento revolucionário. Por quê? Porque ele gosta e é necessário ele trabalhar a linguagem ao seu bel prazer para que ele possa atingir o seu objetivo, que é o quê? Castrar o texto bíblico. Então, nesse quesito, o que é interessante, os pentecostais estão bem mais próximos do pós-modernismo. Por quê? Porque dentro da história dos pentecostais, se você for analisar, o pentecostalismo ele sempre transitou entre o legalismo e o anti-intelectualismo, né? Dos anos 50, 60 adiante, foi que começaram a surgir as universidades pentecostais, os avanços na área teológica e por aí vai. Isso não quer dizer que durante todo esse tempo não existiram professores pentecostais. Sempre existiu. Mas devido ao pentecostalismo ser um movimento das massas, um movimento do evangelho simples, então nem sempre foi dado a atenção devida, né? Então, os primeiros pentecostais, a mensagem deles era muito simples, né? Era aquele quadrangular, conforme Donald Dayton diz: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus voltará, né? E também o batismo do Espírito Santo. Então, nesse caso, pode traduzir uma tradição, um movimento, conforme o entendimento popular. E sim, de acordo com a sua base filosófica, acadêmica, escriturística e bem fundamentada. É a partir daí que você vai poder fazer considerações em relação a alguma coisa, certo? Porque aí as suas considerações vai ser contundente. Então, de fato, sim, é verdade. Os pentecostais nunca se preocuparam muito com uma reflexão teológica mais acurada, mais especificada. Mas isso não inibe os benefícios que esse movimento trouxe para o mundo e trouxe para o cristianismo protestante. Então, isso é interessante porque convoca-nos a nos mantermos um pé firme e nos apropriarmos dessa tradição maravilhosa que é o pentecostalismo e termos o quê? Uma atenção maior ainda dentro das escrituras bíblicas. Tá.
Depois ele vai dizer o quê? Então, o fato do pentecostalismo não ter essa preocupação histórica, né? Então, ele não vai ter um esforço para reconstruir o passado, né? Conforme a interpretação tradicional. Aqui ele está atacando o quê? A linguagem do mesmo jeito. Quando você tem uma preocupação histórica com o texto, né? A partir dos métodos histórico-gramatical, histórico-crítico, né? Aos pressupostos teológicos, texto dentro de um contexto, né? Exegese, hermenêutica, as ferramentas da crítica textual que fazem nós entendermos os manuscritos bíblicos, você consegue, isso colore o seu entendimento e fazem a interpretação bíblica ser uma espiral, ou seja, o conhecimento sempre vai estar em desenvolvimento, sempre vai clarear ainda mais as coisas. Não é um círculo hermenêutico aonde você não consegue desenvolver, nada disso, né? Então, assim, essa preocupação histórica faz parte da interpretação pentecostal. Porém, popularmente, o pentecostalismo em si não tem essa preocupação, né? Os irmãos tradicionais já têm uma atenção melhor diante desse aspecto. Nesse artigo, o próprio Cargal, ele vai dizer que uma interpretação mais dinâmica e mais orientada para o leitor vai estar de acordo com a mente pós-moderna, né? E como todo mundo sabe, as escrituras sagradas, ela contém um significado, né? Contém a centralidade do evangelho e contém aquelas doutrinas que são inegociáveis, né? Não tem como você negociar o nascimento virginal de Cristo, entendeu? O Deus homem, não tem. Não tem como você negociar a soberania divina. Não tem como você destruir, entendeu? A ressurreição de Cristo, que é a base de toda a doutrina cristã, entendeu? Só para você ter uma ideia, dentro da interpretação pós-moderna, a ressurreição não aconteceu de verdade. Não, por quê? Porque eles negam o naturalismo, ou seja, eles são céticos em relação aos milagres, eles vão negar, né, a ressurreição como literal e vão colocar que os discípulos ficaram loucos a ponto de imaginar que aquilo aconteceu de verdade, que eles ficaram transformados diante dos prognósticos que o mestre dava, né? Jesus sempre falou sobre a sua ressurreição, que ia ser 3 dias no coração da terra e por aí vai. Quer dizer, então, o pós-modernismo, ele quer destruir, né, a linguagem cristã. Isso que é interessante, né? O argumento do pós-modernismo, o que eu vejo, ele é utilitarista, ou seja, ele gosta de utilizar algo que é bastante apetitoso, que é bastante atraente, né, esclarecedor, mas não entende os seus pressupostos e nem sabe aonde vai chegar os seus desdobramentos. Então, por isso que é interessante. Cara, a doutrina da ressurreição é ela que dá a base para o cristianismo. Sem a ressurreição, não haveria vitória. Sem a ressurreição, não haveria justificação. Sem a ressurreição, não haveria salvação. Olha só aonde que a mente pós-moderna quer fazer. Tá. E outra coisa a mais, o próprio Robert Menzies, né, que está fazendo essa defesa, ele vai dizer assim, que ele teme que nesse ponto Cargal esteja correto, né? Embora ele reconheça a popularidade dos pentecostais, mas ele vai dizer que, no caso, essa falta do conhecimento histórico dos pentecostais é mais uma fraqueza, não chega nem a ser uma falha. Os pentecostais, pelo fato deles ser bastante práticos, bastante experientes, né? Então eles não tiveram essa reflexão teológica. Numa outra parte também do livro, que eu acho interessante falar para vocês, os meus seguidores, existem muitas contribuições dos métodos pós-modernos que podem ajudar dentro da interpretação bíblica, mas são simplesmente para entender o texto de maneira melhor, nunca para destruir o seu significado ou para mudar alguma doutrina. Isso que é interessante. Então, todo estudante de teologia, aquele que lê teologia, aquele que pratica teologia, o pastor, o evangelista,
que tem o seu público, o crente que evangeliza no trabalho, ele tem que ter essa preocupação, né? A igreja cristã, ela passou por muita coisa e as doutrinas essenciais do evangelho continuam firmes e continuam suficientes ainda. Sim, continua ainda. Por mais que o pós-modernismo, que a inversão de valores, que esses avanços, que na verdade são retrocesso ao pensamento cristão, possam estar acontecendo com a sociedade cristã e com a igreja em geral, as doutrinas continuam sendo verdade, né? Esses princípios são inegociáveis. Então, isso muda. Esses pressupostos são verdadeiros. Então, esse é o cuidado. Então, nesse artigo, né, que é o capítulo 4 da resenha, a parte mais interessante que eu achei é isso. Quer dizer, a interpretação bíblica, ela é conhecida como uma espiral. Ela sempre vai estar em desenvolvimento. Sim, os pentecostais ele contém fraquezas devido à sua tradição ser bastante prática e experiencial. Porém, né, o fato de ficarmos preocupados com o significado histórico, porque a Bíblia é um livro que contém significados, é escrito com palavras, tem um sentido, e esse sentido é o quê? A centralidade de Cristo. Só isso já é suficiente para você desidratar, você não corroborar com essa visão pós-moderna. Esse tipo de interpretação que Cargal sugere vai te levar a um reducionismo muito grande da palavra de Deus, ponto. Vai te levar ao relativismo, ou seja, você não vai conseguir encontrar significado porque não tem objetividade. E o outro ponto é o quê? Você vai ficar um cético confuso. Quando falamos da pós-modernidade, o filósofo cristão e teólogo William Lane Craig, ele abomina essa assertiva porque ele vai dizer que, na verdade, uma era pós-moderna é inabitável. Por quê? Ele fala que se eles querem destruir o significado, entendeu? Como que eles vão destruir o significado de uma bula de remédio? Como que eles vão interpretar sobre o prazer? Ele fala que nessa hora, o pós-modernista, ele não segue o seu pensamento a fundo, não segue o seu pensamento de maneira coerente nesse ponto. Então o filósofo William Lane Craig é um cara que ele abomina essa visão pós-moderna, que na verdade ele fala que é inabitável, porque como você vai interpretar, como você vai destruir um significado de uma bula de remédio? Aí está um ponto interessante. Então, esse artigo é interessante, fica essa dica para você, o 4º capítulo desse livro, No Poder do Espírito, do Robert Menzies e William Menzies, essa crítica contundente que ele faz da sugestão pós-modernista, e também nos conclama que nós, como pentecostais, nós temos uma posição muito clara dentro desse universo que se chama de cristianismo e dentro da sociedade em geral. Amém? Então que Deus lhe abençoa. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá o seu curtir, o seu joinha no canal Literatura e Teologia do irmão Rodrigo Souza. Amém? Que Deus lhe abençoe grandemente.